Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto temos fôlego de vida, enquanto podemos. Vou fazer algumas considerações sobre o que está em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto aqui é uma procuração do Senhor Jesus Cristo aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se você realmente crer, aquela fé com fidelidade, aquela fé com obediência, se a sua vida está no altar, você está realmente nos caminhos do Senhor, você tem esta procuração passada pelo Senhor Jesus. E vou fazer aqui, ler aqui um estudo que está na Bíblia de Estudo Pentecostal a respeito destes sinais de que fala o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras ensinam claramente que Cristo quer que seus seguidores operem milagres ao anunciarem o Evangelho do Reino de Deus. Se esse Evangelho é de poder, então a igreja precisa manifestar esse poder. O poder de Deus se manifesta através daqueles que fazem parte do Reino de Deus. Estes sinais, realizados pelos discípulos verdadeiros, confirmam que a mensagem do Evangelho é genuína, que o Reino de Deus chegou à terra com poder, e que o Senhor Jesus, vivo e ressurreto, está presente entre os seus, operando através deles. Quando Deus opera através da sua igreja, está dizendo: ó, eu estou no meio de vós, eu estou operando, porque é segundo a vontade dele e é por causa do nome do Senhor Jesus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, é o nome do Senhor Jesus. Se você chega e diz para um demônio: saia em meu nome, ou saia em nome de José, de Maria, saia em nome do presidente da República, saia em nome do presidente dos Estados Unidos, o demônio não vai sair, vai rir da sua cara. E também, se você não estiver com a vida no prumo, no altar de Deus, não vai sair, vai rir de você, porque ele não reconhece o seu nome, nem o meu nome, mas o nome poderoso do Senhor Jesus, ele reconhece, e o demônio se treme. Os diabos se tremem diante do nome do Senhor Jesus. Isso é fato. Isto é verídico. Isto é verdade. Vou abrir um espaço aqui, dar uma pausa, para ler a respeito do que aconteceu com alguns discípulos que tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Porque quando isso não acontece, quando esta palavra realmente não é executada, quando um crente expulsa um demônio e o demônio não sai, mesmo em nome do Senhor Jesus, alguma coisa que está acontecendo, a falha não é do Senhor,
nem a falha é da palavra. A falha é daquele que está operando aquele sinal. Olha aqui. A falha é daquele que está tentando. A cura de um lunático. Está em Mateus 17, versos 14 e diante. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, louco, sofria das faculdades mentais, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Ou seja, eles não tiveram poder para expulsar aquele demônio. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Vocês vão precisar sempre da minha presença para expulsar um demônio? E quando eu for para a glória, tragam aqui o rapaz, tragam aqui o lunático. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? O que aconteceu, Jesus? Que nós não foi possível expulsar aquele demônio? Olha aqui a resposta do Senhor Jesus. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus primeiramente disse que a nossa fé tem que ser uma fé eficaz. Não vamos ler isso aqui como se ele tivesse dito: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho como muitos dizem. É como um grão de mostarda, que é eficaz. Embora muito pequeno, ele consegue produzir, consegue germinar a partir dele uma grande árvore. Uma árvore que dá frutos, uma árvore que dá sombra. Por isso, não é do tamanho. Até porque Jesus disse que a fé é pequena. Então, Deus não quer que tenhamos uma fé pequena, mas uma fé grande. Então, esta casta de demônios, essa espécie, é preciso estar com a vida no altar, todo o tempo, porque senão o demônio vai ficar rindo da sua cara, da nossa cara. Então, é necessário que estejamos na fidelidade do Senhor, no caminho do Senhor, buscando ao Senhor, vigiando e orando, para podermos operar essas maravilhas, para podermos cumprir, executar essa procuração do Senhor Jesus. Continuando aqui o estudo, vamos ver. Porque diz que podemos tirar aqui desta palavra, deste estudo a respeito dos sinais dos crentes. Cada um destes sinais, exceto a ingestão de veneno, ocorreu na igreja primitiva. Primeiro, falar novas línguas, está em Atos 2, versículo 4 em diante, quando desceu sobre os discípulos de Jesus o Espírito Santo. Expulsar demônios, vários exemplos na igreja primitiva. Escapar da morte
por picada de serpente. Aconteceu em Atos 28, versículos 3 a 5. E curar enfermos, muitos e muitos casos. Então, estes sinais realmente acompanham aqueles que creem. Essas manifestações espirituais devem continuar na igreja até a volta de Jesus. Conforme vemos nas Escrituras, esses sinais não foram limitados ao período que se seguiu à ascensão de Jesus, de maneira alguma. Quarto, os discípulos de Cristo não somente deviam pregar o Evangelho do Reino e levar a salvação àqueles que creem, mas também concretizar o reino de Deus, como fez Jesus, ao expulsar demônios e curar doenças e enfermidades. Então, nós somos partícipes, nós pertencemos a um reino de poder. Jesus deixa claro em Marcos 16, do verso 15 ao 20, que esses sinais não são dons especiais para alguns crentes, mas que seriam concedidos a todos os crentes que, em obediência a Cristo, dão testemunho do Evangelho e reivindicam as suas promessas. É a todos. Então veja, voltando lá para Marcos 16, 17, estes sinais, os sinais que Jesus passa então a expor e a discriminar, acompanharão, seguirão aos que creem. Eu sou um crente, mas eu não vou expulsar demônios de maneira alguma, eu vou orar para a pessoa enferma. Pode sim, se você está com a sua vida no altar, se você crê realmente na palavra e no Senhor Jesus, você pode expulsar o demônio. Não precisa chamar o pastor, não é. A palavra não é, a procuração não é para pastores, é para os que crerem. Se apresentar um demoniado na sua casa e você é crente fiel, impõe as mãos e diga: saia demônio em nome do Senhor Jesus. Só isso e nada mais. Tem uma filha doente, 3 horas da manhã, você está com a sua filha enferma, ardendo em febre. O que é que você vai fazer? Você vai correr atrás de um crente? Você sendo crente, coloque a sua fé em ação. Impõe as mãos e ore dizendo: febre, saia em nome do Senhor Jesus. Desapareça em nome do Senhor Jesus. É o que manda a palavra, é a procuração do Senhor Jesus, está dizendo, é o Senhor que está garantindo que assim seja feito. Agora, como diz a Bíblia, tudo conforme e segundo a vontade do Senhor. Primeiro, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Orou 3 vezes ao Senhor que o livrasse daquele mal. Era o mal, senão ele teria orado. E Jesus e o Senhor disse: não, a minha graça te basta. Não curou, não removeu o espinho. Ali poderia a igreja toda orar, expulsando, orar, para que Paulo se livrasse daquele mal. Não ia se livrar. O caso de Jó, Deus permitiu que ele ficasse coberto de chagas, e tinha o tempo devido para que ele fosse curado, no tempo de Deus. Podia orar muitos por ele, fazer o que bem entendesse, mas estava segundo a vontade de Deus, porque aquilo era uma prova para ele. Por isso, nós devemos sempre ter a humildade de dizer: mas segundo a vontade do Senhor. Pois bem, a ausência desses sinais na igreja hoje não significa que Cristo falhou no cumprimento de suas promessas. Há uma igreja morna, fria, lá não se expulsa demônios, lá não se ora pelos enfermos. Isso não quer dizer que Cristo falhou.
ou que a palavra não é verdadeira. Sabe o que é? A falta, conforme Jesus declara, está na vida dos seus seguidores, porque nós acabamos de dizer, aqueles discípulos do Senhor Jesus não tiveram condição de expulsar uma casta, uma espécie de demônio, porque precisaria estar firme no Senhor, firme na sua fé. Jesus repreendeu: "Ô geração má, incrédula, até quando estarei contigo?" Precisa de jejum e oração, precisa estar todo tempo vigiando e orando no Senhor. Cristo prometeu que sua autoridade, poder e presença nos acompanharão à medida que lutarmos contra o reino de Satanás. Devemos libertar o povo do cativeiro do pecado pela pregação do Evangelho, mediante uma vida de retidão, e pela operação de sinais e milagres através do poder do Espírito Santo. É isso que nós devemos ter em mente. E vamos ler aqui Mateus 28, 18 a 20, porque o Senhor promete estar conosco. O Senhor promete que Ele estará à frente, que Ele estará sempre atuando junto àqueles que efetivamente creem. Jesus, antes de subir, já na sua situação de ressurreto, Ele disse: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Todos os dias estou convosco. Esta promessa é a garantia de Cristo para que os que estão empenhados em ganhar os perdidos e ensinar-lhes a obedecer aos seus padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra. Não importa a tua condição, fraco, pobre, humilde, branco, preto, isso não tem importância. Ele cuida de ti e vê com solicitude cada detalhe das lutas e provações da vida e concede a graça suficiente, bem como a sua presença para te dar vitória até o fim. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo. Jesus está conosco até a consumação do século. Ele nunca se separou e nunca vai separar a sua igreja. Até o arrebatamento, Ele está conosco. E depois do arrebatamento da igreja, quando Ele vier para buscar a sua igreja, o resgate, o arrebatamento, aí sim é que nós continuaremos eternamente com o Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração. Se você crê realmente, você pode usar esta procuração do Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Basta dizer o nome do Senhor Jesus. Nenhum outro nome é capaz de expulsar um demônio. Ah, demônio, saia em nome do santo Moisés, Abraão. Nada disso. Só funciona o nome do Senhor Jesus, porque está escrito em Atos 4, versículo 12, o seguinte: preste atenção, o que diz a palavra do Senhor. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E eu acrescento: nenhum outro nome
tem poder para expulsar demônios. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.